Essa é a história de um garoto que ganhou poderes demoníacos depois que 12 demônios roubaram partes do seu corpo. Ele foi então abandonado por seu pai e criado por um médico, que lhe deu próteses e treinou suas habilidades com a espada para que ele pudesse recuperar as partes do seu corpo. E essa história começa com uma mãe tentando ter um filho. O marido dela está preocupado do lado de fora. Então vemos um flashback de quando o marido dela visitou o Salão do Inferno, que no caso é um santuário misterioso. Um velho o avisa no templo que se ele não parar, ele estará optando por trabalhar para os demônios. Contudo, o marido recusa-se a parar e o idoso tenta interromper a conversa, mas o cara bate no velho com a espada. Mais tarde, vemos o cara invocando 12 demônios. Ele se apresenta como Daigo, o senhor de Ishikawa e funcionário do governador da província de Kaga. Ele implora aos demônios que libertem o seu povo da devastação e da fome e das doenças. Ele também deseja governar o país e ele afirmou que faria qualquer coisa para isso. Nesse momento, as velas queimam e um raio cai, e então uma marca aparece em sua testa para indicar que o acordo foi feito. De volta ao presente, a sua esposa dá à luz a um menino, e então um misterioso raio atinge o bebê. Isso assusta as parteiras que auxiliavam no parto, e o Daigo se aproxima do bebê e o pega. E assim ele descobre que o bebê não tem olhos, nariz, nem mesmo membros. Esse bebê na verdade não era para estar nem mesmo vivo, pois nem mesmo a pele ele tem. Nesse momento ele se lembra de ter feito um acordo com os demônios, prometendo a eles qualquer coisa, podendo ser até mesmo o seu filho. Nesse momento, ao invés de ficar triste, o Daigo cai na gargalhada. Tudo isso porque a sua ambição de se tornar o governante desse país está prestes a se realizar. Então, apesar do desejo da mãe de ficar com o garoto, ele entrega o seu filho para uma das parteiras se livrar. Depois disso, Daigo conta para sua esposa que ele fez um contrato com os demônios, o que significa que o seu filho não pode sobreviver, mas ele acredita que eles terão outro filho no futuro, que controlará todo o país. A criança então é levada até o rio pela parteira. Ela pretende abandonar o bebê, mas a criança parece ter um forte desejo de sobreviver. Então, ao invés de deixá-lo no rio, ela coloca o bebê num barco e o deixa flutuar, esperando que a criança sobreviva. No entanto, um monstro assustador ataca o bebê e a parteira. Felizmente, um velho cego chamado Bill Amaro intervém e elimina o monstro. O Bill Amaro então percebe algo estranho no bebê. Ele não tem cheiro de pessoa ou da criatura que ele acabou de derrotar. Ao invés disso, o aroma ao redor do recém-nascido cheira a uma maldição. E 16 anos depois disso, vemos um médico chamado Junkai. Ele é conhecido por criar próteses para os mortos na guerra. E então conhecemos o nosso personagem principal, que é um jovem usando próteses que está a caminho de uma aldeia. E o Dororo é um menino nessa aldeia. Ele está tentando vender os itens que ele roubou de um grupo de homens. O Dororo então acaba sendo confrontado por esse grupo de homens, mas ele consegue fugir. Mais tarde, o Dororo para conversar e alimentar um cachorro perdido, permitindo que os homens alcancem ele. Eles ameaçam a machucar o cachorro se o Dororo fugir novamente, e assim o Dororo acaba sendo espancado pelos homens, que continuam a insultá-lo. Eles então descobrem alguém na ponte. Essa pessoa é o Hyakimaru, e o seu rosto protético chama a atenção deles. O Dororo observa que um homem estranho está olhando para algo atrás deles, e não para eles, e de repente uma criatura emerge do mar e devora os homens. E no momento em que o monstro está prestes a capturar o Dororo, o Hyakimaru aparece e começa a lutar contra a criatura. O Hyakimaru tira o seu braço protético, revelando espadas, com as quais ele luta contra a fera. Eles estão lutando em uma ponte velha, que eventualmente cai, eliminando assim o monstro. O Dororo então devolve os braços do Hyakimaru, e ele fica surpreso ao descobrir que o corpo inteiro desse homem é feito de próteses. Além disso, o Dororo descobre que esse homem não consegue ouvir. Mesmo assim, ele continua sendo um guerreiro habilidoso que acabou de salvar a sua vida de um monstro. E do nada, a máscara desse cara na sua frente cai do chão, e tudo isso acontece no exato momento em que o Hyakimaru começa a tremer. E o Dororo então percebe que a pele do rosto do herói está cicatrizando e voltando a crescer sem a máscara, o que o assusta. Simultaneamente, o Daigo testemunha relâmpagos caindo no Salão do Inferno, exatamente como aconteceu no dia em que ele fez o acordo com os demônios. Ele segue para o Salão do Inferno para verificar as coisas, e lá ele encontra uma das 12 estátuas demoníacas partida em duas, e a sua esposa, a Noi, está lá admirando o seu segundo filho, o Tahomaru, e ela também está se lembrando do dia em que ela perdeu o seu primeiro filho. Assim, retornamos para o Hyakimaru. Ele começa a chorar de alegria, porque agora está com seu rosto de volta. O Dororo então começa a seguir o Hyakimaru, atraído pelo homem misterioso e o seu combate e destreza. No entanto, o Hyakimaru ignora as perguntas do Dororo e continua o seu caminho. O Hyakimaru faz uma parada para comer algumas frutas silvestres e pegar uns peixes para o jantar. E quando o Dororo descobre que ele está prestes a comer um peixe cru, ele intervém e o auxilia, iniciando uma fogueira para cozinhar o peixe. O Dororo começa a considerar como pode lucrar com os poderes do Hyakimaru. Assim, vemos que o Hyakimaru não pode vê-lo, mas ele pode detectar um único fogo que os seres vivos emitem, e a tonalidade desse fogo permite que o Hyakimaru descubra se esse humano é uma pessoa boa ou ruim, ou até mesmo um demônio. E o Hyakimaru também possui uma força sobre-humana e um sentido muito aprimorado. No dia seguinte, encontramos o Dororo segurando a mão do Hyakimaru. Afinal de contas, ele descobriu uma maneira deles conseguirem ganhar dinheiro. Basicamente, tem um monstro em uma cidade próxima que está fazendo com que os viajantes desapareçam, e eles serão recompensados se puderem combater essa criatura. Chegando na aldeia, o Dororo se
aproxima do substituto a chefe, o velho Denkichi, e ele afirma que o Hyakimaru é excelente em eliminar monstros, mas ele pede aí uma compensação pelo trabalho que eles vão fazer. No fim, o Dororo e o Hyakimaru aceitam a oferta do líder, que no caso é comida e um lugar para dormir durante a noite. Um tempo depois, o Dororo observa um monstro entrando no estábulo, onde descansam naquela noite, e por mais incrível que pareça, o Hyakimaru ignora o apelo do Dororo para que ele lide com essa criatura, e o monstro sai da sala sem ferir ninguém. No dia seguinte, o velho Denkichi convoca o Dororo e o Hyakimaru para ver o chefe da aldeia, que acaba por ser uma senhora adorável chamada Lady Bandai. De repente, o Hyakimaru levanta sua lâmina para atacar, mas o Dororo e todos ali o param. Depois disso, ambos acabam presos em um depósito. Lá eles encontram o velho cego Biwamaru na sala. Ele revela ao Dororo que as pessoas que não têm visão, como ele e o Hyakimaru, podem ver o fogo da alma dentro dos indivíduos. A cor desse fogo os alerta se o indivíduo é perigoso, e à medida que as luzes se apagam, o Hyakimaru rapidamente enfrenta um monstro vindo de um poço perseguindo-os. Enquanto isso, o idoso conduz o Dororo aterrorizado por uma passagem subterrânea. O Dororo viu o Hyakimaru arrombar a porta do quarto, onde a tal da chefe dessa aldeia estava. E assim, o idoso conta ao Dororo que a alma da Lady Bandai é vermelho da cor sangue, sendo essa a pior cor, o que indica que ela é um demônio e não um monstro. Além disso, o idoso e o Dororo descobrem que o velho Denkichi, que os convidou, enganou turistas para visitar a cidade, permitindo aí com que o demônio se deleitasse com a carne deles. No fim, o Hyakimaru derrota o demônio, mas o demônio volta para Lady Bandai e mostra sua verdadeira forma. No entanto, o Hyakimaru a derrota facilmente. No fim, eles descobriram que os moradores desse lugar permitiram que o demônio possuísse a Lady Bandai e matasse os turistas, já que a cidade precisava de dinheiro dos viajantes para poder sobreviver. O Dororo pede desculpas ao Hyakimaru por tê-lo repreendido antes, e quando eles saem da aldeia, o Dororo é tranquilizado por Biwamaru, dizendo aí que o Hyakimaru entende os seus objetivos. Do nada, o Hyakimaru aparece e tenta abraçar o Dororo, mas o Dororo fica com vergonha e o empurra para longe. E foi nesse momento que o Dororo finalmente descobriu que o nome da pessoa que ele está seguindo é Hyakimaru. Do outro lado da tela, uma outra estátua de demônio acaba sendo quebrada ao meio no Salão do Inferno, fazendo com que o Hyakimaru se trema e recupere agora o seu sistema nervoso. Depois disso, ouvimos falar do Jukai, o homem que no caso é o homem que forneceu a prótese ao Hyakimaru. O Jukai teve um passado horrível, no qual ele foi obrigado a matar pessoas de forma lenta e bem cruel, e para pagar pelas suas ações no passado, ele começou a fornecer próteses para aqueles que perderam partes dos seus corpos. Durante uma de suas viagens, ele encontrou uma criança órfã, a quem ele adotou e ajudou a sobreviver, fornecendo membros artificiais. Anos mais tarde, a Kanai soube de alegações ligando o Jukai a um senhor que havia ordenado a morte do seu pai. Isso enfureceu a Kanai, e ela considerou eliminar o Jukai, mas no fim foi decidido não fazer isso. Tudo isso por conta do que o Jukai estava fazendo agora. Isso enfureceu a Kanai, e ela considerou até mesmo eliminar o Jukai, mas ela decidiu não fazer isso, porque ela percebeu o bem que o Jukai estava fazendo agora. Mas infelizmente, devido a tudo isso, ela não pôde viver ali com ele. Assim, o Jukai continuou sozinho, até que um dia ele adormeceu na margem do rio, e quando ele acordou, ele descobriu o bebê Hyakimaru, que ainda estava vivo em um barco. Na época, o Jukai decidiu cuidar dele, colocando-lhe próteses e o ensinando a viver o dia a dia. O pequeno recém-nascido então recebeu o nome de Hyakimaru. O Jukai então, com o passar do tempo, percebeu que o Hyakimaru desenhava monstros. Então, para mantê-lo seguro, o Jukai ensinou o Hyakimaru a aprender a lutar, fazendo-o se tornar forte o bastante para poder eliminar monstros. E certa vez, ele eliminou um, e depois disso, a perna direita do Hyakimaru se regenerou, o que o fez chegar à conclusão que o garoto é afligido por uma maldição de demônios, e isso explica o porquê dele ter se mantido vivo, mesmo sendo uma criança sem seus órgãos. No fim, o Jukai finalmente tomou a decisão difícil de deixar o Hyakimaru partir, e eles se separaram, pois o garoto precisava derrotar muitos demônios para poder ter o seu corpo inteiro de volta. E agora, no presente, o Biwamaru diz ao Dororo que o Hyakimaru provavelmente está amaldiçoado por demônios, e que ele recupera suas partes corporais batendo nesses demônios. Do nada, o Hyakimaru acorda e pisa nas chamas. O Dororo o arrasta, mas pela primeira vez, o Hyakimaru sente agonia, e quando a chuva cai, o Dororo busca refúgio em uma cabana, mas o Hyakimaru permanece do lado de fora, na chuva. O Dororo inicia uma conversa com uma senhora que se aproxima deles. Ela se apresenta como uma comerciante viajante e diz que está ali para orar pelo seu irmão, que está lutando em uma guerra. Nesse momento, uma figura com uma aura sombria e assustadora é notada pelo Hyakimaru, e o Dororo segue conforme ele se aproxima dessa presença. Assim, eles encontram um homem que já eliminou várias pessoas com uma espada, e o homem diz que não mata voluntariamente. A espada amaldiçoada o obriga a fazer isso, porque deseja sangue, e ela tem muita influência sobre o seu portador. O Hyakimaru descobre que a espada contém o mal, e por isso ele quer a destruir, e assim o Hyakimaru e o homem que carrega a espada amaldiçoada acabam entrando em um combate. Durante a luta, o Hyakimaru sofre ferimentos leves e fica encurralado. O homem, felizmente, atinge a perna protética do Hyakimaru, fazendo com que a sua espada ficasse presa ao membro, e ao tentar escapar da lâmina do Hyakimaru, o homem acaba caindo de um penhasco. Depois disso, o Dororo, tentando ajudar o Hyakimaru, tentou remover a espada amaldiçoada da perna protética dele, mas ao fazer isso, ele acabou sendo possuído pela
aquela lâmina amaldiçoada. E enquanto aquele homem que caiu do penhasco procura por eles, aquela senhora se reencontra com seu irmão. Ela então o leva de volta para sua casa, e o Dororo, que está sob a influência da espada, ataca 2 aldeões na aldeia. E enquanto ele tenta resistir à tentação de matar as pessoas devido à espada, a espada acaba tomando posse dele e o direciona para a aldeia. O Dororo se aproxima da aldeia e acaba indo parar bem na frente do Hyakimaru. E o Hyakimaru começa a atacar o Dororo após detectar a existência da espada maligna. O Dororo tenta se esquivar do Hyakimaru, mas o Hyakimaru arranca a espada das mãos do Dororo, libertando ele de suas garras. Depois disso, Dororo desmaia. Porém, o cara que havia sido dominado pela espada recupera o controle e continua a lutar contra o Hyakimaru. A irmã do homem intervém, implorando ao Hyakimaru que não mate o seu irmão. E no final, o Hyakimaru triunfa ao quebrar a espada, mas infelizmente ele não consegue salvar o homem. Após essa vitória, o Hyakimaru começa a tremer novamente, e as suas próteses da parte da orelha escorregam. Sim, o Hyakimaru agora pode ouvir o que está acontecendo ao seu redor, mas por outro lado, todos esses novos sons são muito novos para ele, e ele não sabe como gerenciar o que ele pode ouvir. Tudo está muito alto para o Hyakimaru. Então, quando o Dororo vê assim, ele decide o ajudar, enrolando uma faixa nas orelhas do Hyakimaru na tentativa de acalmá-lo. O Dororo então propõe que eles deem um jeito de resolver esse problema do Hyakimaru antes de voltarem a enfrentar monstros. E infelizmente para o Hyakimaru, ele detecta uma nova presença sinistra, dessa vez uma criatura pássaro. Os sons o distraem, dificultando a sua luta. Como resultado, ele é ferido pelo pássaro. Felizmente, o Biwamaru aparece e salva os dois, batendo no monstro. E o Dororo avisa o Biwamaru que o Hyakimaru começou a piorar desde que ele recuperou sua audição. O Biwamaru então propõe que algum remédio possa curar aí o Hyakimaru. E segundo ele, eles podem ir até a cidade vizinha para buscar os remédios, mas o local está em guerra. O clã Asakura, que governa aquela área, traiu um aliado, o que aumentou as tensões. O Biwamaru afirma que ele mudou o rumo de sua viagem para evitar se envolver no conflito, e foi assim que ele acabou os encontrando novamente. Na manhã seguinte, o Hyakimaru acorda com uma adorável voz de uma garota chamada Mio. A Mio convida ele e os outros para irem à casa dela para tratar seus ferimentos. Eles expressam sua gratidão por sua ajuda, e ela informa ao Dororo que ficar na casa dela não é um problema, porque há outras pessoas que moram lá também. Logo depois disso, todos os jovens feridos, sob os cuidados da Mio, surgiram, e devido à terrível batalha recente, muitos jovens perderam seus parentes, e também ficaram feridos. E o Takebo, o mais velho das crianças, sob os cuidados da Mio, entra e insiste que a Mio descanse enquanto ele cuida dos outros. Depois disso, o Dororo pergunta a Takebo por que a Mio está dormindo de manhã. Assim, o Dororo descobre que a Mia trabalha durante a noite, cuidando dos soldados feridos, porque durante a noite ela ganha muito mais dinheiro. Depois disso, o Dororo testemunha a saída do Biwamaru e pergunta para onde ele vai, e o Biwamaru indica que ele vai procurar uma saída dessa guerra para eles. Enquanto isso, o Daigo enfrenta dificuldades devido ao alto custo de transporte de tropas para uma batalha em potencial com a Sakura. O seu reino vem sofrendo com uma longa seca nos últimos meses, e diante dessas dificuldades, a sua esposa se pergunta como ele pode ter tanta certeza de que tudo vai voltar ao normal. Nesse momento, o Daigo fica infeliz. Nesse momento, o Daigo, todo infeliz, não responde às perguntas da sua esposa. E do outro lado da tela, vemos a Mio informando ao Hyakimaru que mais tarde, nessa noite, ela vai preparar alguns remédios para o curar, mas isso somente quando ela retornar. Nisso, vemos que o Dororo acredita que é a música da garota que está curando o Hyakimaru, porque ele responde sempre positivamente enquanto ela está cantando. Na manhã seguinte, a Mio encontra o Hyakimaru, que está esperando por ela do lado de fora, e ela comenta que ele olha para as pessoas como se ele pudesse ver a alma delas, e o Dororo ouve esse comentário da Mio, e ele acrescenta que o Hyakimaru pode ver a chama da alma em todos os seres vivos. O Hyakimaru então aponta para a boca da Mio, indicando que ele quer que ela cante, e o Dororo também propõe que isso iria ajudar bastante o Hyakimaru a se familiarizar com os sons. Então a Mio começa a cantar para o Hyakimaru, mas o momento é interrompido quando o Biwamaru chega. Ele conta a eles sobre a busca por um caminho seguro e compartilha notícias boas e terríveis com eles. O Biwamaru descobriu um local ideal para eles viajarem, onde eles estariam seguros da guerra. Ele, no entanto, detectou a existência de um demônio naquela região, e apesar do aviso, o Hyakimaru decide ir até esse demônio. O Dororo, incapaz de detê-lo, pede que o Biwamaru acompanhe o Hyakimaru. Nisso, o Dororo e o Takebo são informados por Mio que ela conseguiu um outro emprego no acampamento inimigo, e a sua estratégia é trabalhar em ambas as partes, a fim de gerar mais dinheiro para ajudá-los a começar de novo. Nisso, o Dororo garante a Takebo que ele vai acompanhar a Mio para defendê-la, caso ela esteja em perigo. Enquanto isso, Hyakimaru e o Biwamaru chegam ao local do demônio, e apesar da sugestão do Biwamaru de não enfrentar esse demônio por conta dos seus ferimentos iniciais, o Hyakimaru luta e fere a criatura facilmente, fazendo-a fugir. Como resultado, o Hyakimaru ganha a habilidade de falar, embora grite em agonia devido ao ferimento do demônio em sua perna. Enquanto isso, a Mio estava lá, em busca de emprego, e o Dororo acaba descobrindo o tipo de serviço que ela presta durante a noite. Ele descobriu isso tudo
observando o trampo noturno dela, sendo essa uma cena horrível. Depois disso, o Dororo retorna até o Biwamaru e o Hyakimaru, e todos eles voltam para a casa de Mio para tratar as feridas do Hyakimaru. A Mio corre para ajudar o Hyakimaru com seus ferimentos na manhã seguinte, depois de saber aí sobre tudo o que aconteceu. E o pior de tudo é que ela também está coberta por feridas e outras coisas que um samurai fez com ela. E o Dororo fica bastante chateado porque ele sabe exatamente como ela se machucou. Por isso, ele foge para clarear sua mente. E o Takibo segue para ajudá-lo a relaxar. O Takibo conta ao Dororo sobre o seu desejo de um dia ter uma terra própria para cultivar arroz e garantir que eles nunca passem fome. Enquanto isso, o Daigo discorda do seu filho, o Tahomaru. Basicamente, o Tahomaru deseja se juntar ao exército e lutar contra o clã Asakura, mas o Daigo recusa o pedido. A mãe do Tahomaru tenta acalmá-lo, mas ele acusa de não reconhecer suas conquistas. Ele decide partir para clarear a sua mente, porque está muito perturbado. Rapidamente, ele monta em seu cavalo, convencido de que os seus pais estão escondendo algo perturbador dele. De volta para o Hyakimaru, ele está tentando se levantar, apesar de ter pedido a perna para o demônio. E apesar das suas tentativas, ele cai, e a Mio ajuda a se sentar corretamente. A Mio se aproxima do Hyakimaru e pede para que ele fale com ela. Ele, no entanto, indica que a sua própria voz é alta demais para ele. Então, a Mio começa a cantar uma música para encorajar o Hyakimaru, e ele permanece em silêncio enquanto aprecia a melodia. O Biwamaru então se despede do Dororo e sai da residência. A Mio para de cantar e começa a dizer ao Hyakimaru para não olhar para sua alma atormentada. O Hyakimaru, por outro lado, toca suavemente em seu rosto para tranquilizá-la, o que a ajuda a relaxar. Depois disso, a Mio caminha para o trabalho, e ela percebe que o Dororo descobriu sobre o seu trabalho, mas o Dororo responde bem triste, dizendo que a admira e pede desculpas por tê-la seguido. Ele também alerta e conta uma narrativa pessoal sobre como sua própria mãe cuidou dele até que ela morreu tragicamente. O Dororo incentiva a Mio a perseguir o sonho de possuir uma fazenda e viver feliz para sempre. Depois disso, o Dororo alimenta o Hyakimaru, após essa conversa aí, para ajudá-lo a se recuperar. No dia seguinte, a caminho do trabalho, a Mio pede ao Dororo que garanta que o Hyakimaru não lute até que ele esteja totalmente recuperado. Porém, o Hyakimaru resolve se encontrar com o demônio novamente, tudo isso de noite. Enquanto isso, algumas tropas estavam seguindo a Mio e eventualmente a rastrearam até a sua casa. O Dororo, por outro lado, corre para encontrar o Hyakimaru, e ele chega bem a tempo de ver o Hyakimaru matando com sucesso o monstro, resultando na recuperação da sua perna ferida. E ao chegarem em casa, eles se deparam com uma visão assustadora. A casa deles está em chama e as tropas massacraram todas as crianças, incluindo a Mio. A Mio é morta porque os soldados suspeitam que ela seja uma espiã, porque ela foi observada no acampamento inimigo, e um dos soldados tenta atacar o Dororo, mas o Hyakimaru protege, cortando os braços do soldado. O Hyakimaru então sente que a Mio está à beira da morte e começa a eliminar todos, sem trégua. O Dororo intervém, tentando acalmá-lo, antes que ele mate o soldado restante. Feito isso, o Dororo mostra ao Hyakimaru a semente de arroz que a Mio trabalhou tanto para garantir, e pede para ele se focar em cumprir os desejos da Mio. E em um momento emocionante, o Hyakimaru consegue pronunciar a sua primeira palavra, que no caso foi o nome da Mio. O Dororo e o Hyakimaru enterram a Mio e as crianças na manhã seguinte, e assim eles continuam sua jornada, agora com os sonhos da Mio na cabeça. O Dororo tenta animar o Hyakimaru mais tarde na jornada, mas os seus esforços não têm sucesso. O Dororo vai embora frustrado, apenas para ouvir um homem falando romanticamente. O Dororo cora ao atirar pedras para abafar as palavras sedutoras do homem. Logo, ele se depara com um monstro parecido com uma aranha, que acabou capturando esse homem e o colocando em um sono profundo. E quando Hyakimaru confronta a criatura, ela imediatamente o prende em sua teia. O Dororo felizmente consegue libertar o Hyakimaru, mas o monstro escapa. Assim, eles finalmente chegam a uma pequena vila, onde um guarda os informa sobre um sequestrador na região responsável por múltiplos desaparecimentos noturnos. E o Dororo acredita que o sequestrador é o mesmo monstro que eles enfrentaram antes. No dia seguinte, um homem chamado Yajiro descobre uma linda senhora deitada no chão. Ela é o mesmo monstro que fugiu do Hyakimaru. Ela se disfarça de humana e se oferece para visitar a casa do homem, enquanto tem secretamente o objetivo de drenar sua força vital para restabelecer sua vitalidade. O Yajiro generosamente lhe oferece um prato de arroz, que ela aceita de bom grado, e ele a chama de Jirougumo, porque ela ainda não tinha um nome. E quando ele sai para trabalhar, ele conhece o Dororo e o Hyakimaru. O Dororo pergunta sobre um aviso de recompensa, e o homem diz que é uma recompensa por localizar e prender o sequestrador. Ao cair da noite, o Yajiro vai para casa e conta à mulher monstro como foi o seu dia. E surpresa com toda a gentileza desse homem, ela decide salvar a vida dele. Mas no dia seguinte, o Dororo descobre que um outro indivíduo desapareceu durante a noite. O Dororo começa a se perguntar se o sequestrador é realmente aquele monstro. E mais tarde, quando o Yajiro vai para casa, ele percebe o quão frágil aquela mulher que ele resgatou ficou. Ele tenta ajudá-la a fugir em busca de um médico, mas encontra o Dororo e o Hyakimaru. E na frente dele, o Dororo diz que aquela mulher é a verdadeira vilã e sequestradora. Porém, o homem se revela como sequestrador, afirmando que ele tem auxiliado pessoas a fugir desse lugar durante a noite. As tropas ouvem a sua confissão e tentam detê-lo, mas o Dororo intervém, dizendo que eles foram os primeiros a encontrar o sequestrador. Logo, eles merecem o prêmio por o encontrar. Porém, o soldado confessa
confessa que nunca houve recompensa e que tudo não passou de uma farsa para atrair um denunciante. Nisso, a mulher monstro usa suas teias para superar as tropas, drenando a energia vital de todos aqueles que tentavam pegar o homem. O Hyakimaru tenta interceder e impedir a Mulher-Aranha, mas ela o prende em sua teia, para logo em seguida fugir com Yajiro. E assim que é libertado, o Hyakimaru os persegue. O último soldado, por outro lado, pede por reforço. Assim, vemos o Yajiro e a Mulher-Aranha subiram a montanha, e ele mostrou para ela o caminho para a liberdade. E mesmo sabendo que ela é um monstro, ele insiste em acompanhá-la. E à medida que as tropas se aproximam deles, o Yajiro é atingido por uma de suas flechas. Então a mulher se transforma em um monstro-aranha e ataca os soldados. O Hyakimaru chega e tenta deter o monstro, mas ele detecta que a presença do mal fugiu. E como resultado, o Hyakimaru deixa o monstro e o homem fugirem, porque não existe mais um mal a ser derrotado entre eles. Mais tarde, enquanto eles continuavam sua jornada, o Dororo persiste em fazer o Hyakimaru rir, e ele finalmente consegue, embora o Hyakimaru se recuse a admitir. Depois disso, o Dororo e o Hyakimaru vêm ver um desfile de noivas. De repente, um garoto vestindo pele de lobo atira uma flecha no desfile, mas ele erra. Ele tenta mais uma vez, mas o Dororo o impede. O nome do menino é Saro, e ele os informa sobre a intenção da aldeia de forçar a sua irmã a se casar com um monstro. Isso faz parte de um ritual para dissipar uma nuvem negra que paira sobre a sua aldeia. O Dororo então diz ao Hyakimaru que ele pode lidar com os monstros, mas tudo tem um custo. O Saro então presenteia o Dororo com um pedaço de ouro que ele descobriu no rio da vila. Ele também menciona que existem riquezas adicionais lá, e o Dororo promete os ajudar se o Saro os levar até lá. O Saro aceita o acordo, e assim, o Dororo ajuda o Saro a derrubar os guardas que estavam de olho em sua irmã no topo da montanha. E a irmã do Saro, por outro lado, se recusa a fugir, porque ela acredita que o seu sacrifício é necessário para o bem-estar da aldeia. E então, o Dororo e o Hyakimaru vêm em seu socorro, se oferecendo para lidar com o monstro. Assim, uma grande nuvem obscura os envolve de repente, e uma criatura centopeia aparece. A criatura devora os guardas e persegue o Saro, mas ele é salvo pelo sacrifício de sua irmã. O Dororo ordena que o Hyakimaru lute, mas o Hyakimaru não consegue ver o monstro corretamente devido à aura maligna da nuvem. De repente, um geyser próximo rompe a nuvem, permitindo a entrada de luz. Eles avistam um monstro se escondendo da luz, e ele eventualmente foge com a nuvem. Depois disso, eles voltam para a casa do Saro, que está enterrada sob uma rocha gigante. Após esta ocorrência, o Saro revela que a sua irmã não era sua irmã biológica. Ele cresceu sozinho nas terras altas, e depois que os seus pais morreram quando ele era criança, ele teve que caçar animais para poder sobreviver. E nessa época ele ficou ressentido com os humanos, já que eles frequentemente tentaram obrigá-lo a deixar a montanha, e a sua perspectiva de vida mudou quando ele conheceu a garota adorável, que o tratou com gentileza, e ela o lembrou de sua falecida mãe. E agora o Saro pede a ajuda do Dororo para vingar a morte da sua irmã, e o Dororo suspeita que a luz do sol seja o ponto fraco do monstro. Mais tarde, naquela noite, o Hyakimaru fica perturbado ao ouvir o Saro chorando durante o sono, e na manhã seguinte, vemos o Dororo disfarçado de noiva para atrair o monstro. E o plano do Dororo era distrair a fera, enquanto o Saro atirava uma flecha de fogo, produzindo assim uma explosão. Como a criatura era fraca contra o fogo a queimou, mas a criatura se curou rapidamente. Felizmente, o Hyakimaru se juntou a eles, atirando flechas na criatura e rastreando seus movimentos usando o som das flechas. Assim, ele finalmente atacou a criatura com as suas facas afiadas, mas isso não foi o suficiente para derrotar a fera. Nesse momento, o Dororo subiu na besta para poder instruir o Hyakimaru com a sua voz, e com a ajuda do Dororo, o Hyakimaru atingiu o monstro nos olhos, forçando-o a fugir da nuvem negra, e eventualmente ele conseguiu eliminar a criatura, e a irmã do Saro foi milagrosamente encontrada viva após a morte do monstro. Logo depois disso, a prótese de nariz do Hyakimaru escorregou, restaurando assim o seu olfato, e o Dororo foi enganado em relação ao ouro, já que a peça que o Saro lhe deu era uma única peça, e não tinha nada além disso. Mas tá tudo tranquilo, o Dororo aceitou isso. Outra coisa interessante foi que o Saro e a sua irmã optaram por continuar morando juntos na aldeia, e quando o Dororo e o Hyakimaru foram retornar para sua jornada, o Hyakimaru deu uma flor para o Dororo, e o chamou de Dororo, e o Dororo ficou muito feliz com isso. E agora, durante a viagem deles, o Hyakimaru fica cheirando tudo, sentindo o cheiro de tudo. Afinal de contas, ele acabou de recuperar o seu olfato, então tem muitos cheiros que ele nunca sentiu na sua vida. No entanto, inesperadamente, o Dororo desmaia. O Hyakimaru corre para buscar ajuda e conhece uma freira que oferece ao Dororo um lugar para ficar. O Dororo fica preocupado com a possibilidade do Hyakimaru abandoná-lo, mas a freira garante que o Hyakimaru ainda está por perto. O Dororo então se abre com a freira e conta a ela sobre os seus falecidos pais. O seu pai liderou um grupo de agricultores em uma luta para manter os seus direitos contra os samurais bandidos. A mãe do Dororo foi fundamental para mantê-lo seguro e educado durante os perigosos anos de guerra. Porém, um membro da gangue do seu pai os traiu e se aliou aos samurais, resultando na morte de muitos dos homens do seu pai e em danos à perna do mesmo. A família do Dororo ficou muito exposta, sendo forçados a caminhar pelos campos de batalha para sobreviver, e o Dororo testemunha a morte do seu pai enquanto lutava contra um grupo de samurais, tudo isso numa tentativa de protegê-los, e o Dororo e a sua mãe acabaram ficando sozinhos por conta disso, e a sua mãe acabou fazendo vários sacrifícios para mantê-lo seguro. Ela também usou suas próprias mãos como tigelas improvisadas
usadas para alimentar o Dororo com a comida organizada pelos samurais. Com o passar do tempo, eles ficaram sem comida e a exaustão afetou sua mãe. Infelizmente, ela morreu no meio de um campo de flores vermelhas. Ao ouvir toda essa história, a freira rezou pelo bem-estar futuro do Dororo, demonstrando estar bem comovida com a sua história. E depois de 3 dias, o Dororo se recuperou e assim eles continuaram a viagem. Nisso, vemos o Daigo indo para o Salão do Inferno. Ele está preocupado com o seu povo e com um conflito iminente. O Taromaru, por outro lado, convoca 2 dos seus amigos e solicita que eles adquiram informações sobre o passado e o segredo do seu pai. Já o Daigo vai em busca do conhecimento dos demônios dentro do Salão do Inferno. E agora ele sabe que a parteira salvou a criança e suspeita que o seu primeiro filho ainda esteja vivo e está eliminando os demônios que roubaram partes do seu corpo. Nesse momento, um raio de luz desce, revelando o rosto do seu primeiro filho, o Hyakimaru. E os aliados do Taromaru ganham o conhecimento necessário à noite, manipulando e extraindo informações de um conselheiro, usando aí drogas. Assim é revelado que o Daigo está à procura de um bebê desaparecido há 16 anos atrás. E quando o Taromaru fica sabendo disso, ele pergunta por que o seu pai está procurando essa pessoa. Mas a pessoa que estava dando as informações morde a própria língua para não dizer mais nada. Então o Taromaru confronta o Daigo no dia seguinte com os fatos que ele obteve, mas o Daigo ainda se recusa a contar a verdade para ele. O Taromaru então fica chateado e viaja aí para tentar investigar. Ele acaba descobrindo que uma criatura está atacando navios e dificultando a pesca. O Taromaru, acompanhado de Mutsu e Hyogo, saem para lutar contra o monstro. Eles conseguem feri-lo, mas o monstro parecido com um caranguejo escapa. Quando eles retornam, o Taromaru elabora um plano para construir uma barragem para confinar o monstro. Quando o arranjo ficou completo, eles atraem o monstro para a represa e depois drenam a água. Eles quase o derrotam, mas o monstro tenta fugir destruindo a barragem com uma pedra, fazendo com que a região se inunde novamente. E justamente quando as coisas parecem desesperadoras, o Hyakimaru aparece e derrota o monstro sozinho, salvando a todos. O Taromaru agradece o Dororo e o Hyakimaru por protegerem o seu aliado de ser devorado pelo monstro após o incidente. Porém, o Hyakimaru não responde, o que irrita o Taromaru, porque ele acredita que está sendo apenas ignorado. O Dororo então acrescenta que o Hyakimaru é cego, o que surpreende o Taromaru e seus aliados, dado a facilidade que o Hyakimaru destruiu o monstro. O Dororo então implora ao Taromaru o pagamento pelos seus serviços, o que o Taromaru aceita de bom grado. Então, o Dororo pergunta sobre a província mais próxima, e o Taromaru os direciona para o país de Daigo, e o Taromaru pergunta o nome do forte guerreiro que derrotou o monstro, enquanto eles estavam aí se preparando para partir, e o Hyakimaru conta a ele. Depois disso, o Dororo e o Hyakimaru caminham pelo mercado local. Eles saem para jantar, antes de irem ao teatro para ver uma apresentação sobre o Lord Daigo, e como ele limpou a terra dos demônios. Quando a peça chega ao fim, o Dororo encontra o Biwamaru na plateia, admirando a atuação. Mais tarde, eles encontram o Biwamaru, e o Dororo o informa que a Mio e as crianças morreram. O Dororo pergunta se o velho veio para o terreno por conta dos boatos, e o Biwamaru explica que apesar das secas do país, essa terra é conhecida por ter um belo clima, e ele quer descobrir o que torna esses terrenos tão notáveis, e ele começará visitando a montanha onde o Daigo teria derrotado vários demônios. E enquanto ele se afasta, ele comenta que a aura do Hyakimaru indica que ele matou humanos, e pede para que ele seja cauteloso. Enquanto isso, os outros subordinados do Taromaru informam o Daigo sobre um menino cego com uma prótese de perna, que derrotou facilmente o monstro ameaçador. Eles também discutem a missão do Hyakimaru de derrotar os demônios mais poderosos. A esposa do Daigo ouve a conversa e soluça, certa de que o menino cego é o seu primeiro filho. O Dororo e o Hyakimaru mais tarde se aproximam de uma parede amaldiçoada. O lugar agora é usado pelo clã Asakura para exibir os corpos dos homens e espiões do Daigo, que eles mataram. Como resultado, os monstros são atraídos para a parede à noite, e de acordo com certos contos, o muro é amaldiçoado pelos demônios que o Daigo derrotou no passado. Algo perverso também pode ser detectado na parede pelo Hyakimaru. Do nada, o Sukeroku, um menino, se aproximou deles e disse a eles que cruzar o muro resultaria na morte. Ele mostrou a eles as sentinelas de Asakura, que montavam guarda na parede e atiravam em qualquer um que tentasse atravessá-la. O Sukeroku indicou que a aldeia em ruínas ficava além do muro e que ele desejava atravessar o muro para chegar à sua aldeia. Então o Dororo recomendou viajar à noite, mas o Sukeroku disse que de noite muitas criaturas aparecem. Nisso, o Dororo disse para o Sukeroku que o Hyakimaru poderia facilmente derrotar os monstros. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Daigo estava lá inflexível sobre a eliminação do Hyakimaru. Ele queria muito eliminar, para ver se tudo voltava a dar certo, apesar dos avisos aí da sua esposa de que isso poderia ser um castigo divino, e que eles deveriam somente o aceitar. De volta ao Dororo e o Hyakimaru, bom, eles estavam esperando a saída dos sentinelas à noite. Tudo isso enquanto o Hyakimaru lutava com os monstros, que cresciam em grande número, cercando a parede, e o Dororo o ajudou atirando pedras. Depois disso, o Dororo perseguiu o Sukeroku enquanto ele fugia para encontrar sua família. E enquanto isso, os monstros menores se uniam para formar um único demônio. E o Taromaru, por outro lado, tentou procurar o Hyakimaru, acreditando que encontrá-lo poderia revelar informações adicionais sobre o bebê que havia desaparecido há 16 anos atrás. Ele entrou em contato com uma mulher assustada, uma das anteriores parteiras, que gritou sobre um bebê cujas partes do corpo haviam sido roubadas por demônios. E ela também dizia que aquele bebê estava agora em busca de vingança contra o Daigo. Do outro lado,
lado, vemos o Dororo procurando pelo Sukeroku e o descobriu capturado pelos sentinelas. Tudo isso enquanto o Hyakimaru continuava a lutar contra o demônio. E antes que o Hyakimaru pudesse matar o demônio, o Daigo o atacou com um exército de samurais, fazendo com que o demônio recuasse. O Hyakimaru pergunta sobre a identidade do Daigo, mas o Daigo permanece em silêncio. Os seus guerreiros tentaram atacar o Hyakimaru, mas ele os evitou facilmente. Assim, o palpite do Daigo de que o jovem matador de demônios era o seu primeiro filho acaba sendo confirmado. E ele não conseguiu pegar o Hyakimaru. Hyakimaru fugiu, e a única coisa que ficou na mente do Hyakimaru foi ele sendo chamado pelo Daigo. Enquanto isso, o Dororo, que havia sido detido, acordou em uma cela. Lá, o Dororo achou o Sukeroku e descobriu que a sua aldeia havia sido devastada. E o Dororo prometeu que o Hyakimaru viria em seu auxílio. Ele também observou um símbolo na faixa dos presidiários e perguntou ao homem sobre isso. E essa acabou sendo a mesma insígnia que o Hyakimaru usava, o emblema do clã Daigo. O Dororo então faz planos para fugir, prometendo retornar para buscar o Sukeroku. O Tahomaru busca a confirmação da sua mãe de que ele é o seu filho. Ela admite que o Hyakimaru é o seu primeiro filho e que ele foi sacrificado aos demônios para melhorar a situação da aldeia. O Daigo também aparece e tenta justificar os seus atos, alegando que eles foram realizados para prevenir epidemias e fome. O Tahomaru, por outro lado, acredita que o seu pai fez isso para o seu próprio benefício. Nisso, Hyakimaru reaparece na frente dos seus pais e irmão, e a sua mãe o chama de filho dela. No entanto, ele é atacado mais uma vez, fazendo com que o Hyakimaru recuasse. Então, o Tahomaru é informado por Daigo que se ele realmente deseja que o Hyakimaru recupere seu corpo, ele deve quebrar o vínculo demoníaco na sala do inferno. No entanto, ele o adverte que se ele fizer isso, as suas terras voltarão às terríveis condições do passado. Enquanto isso, os soldados Asakuras e os soldados de Daigo estavam em desacordo. E durante a sua jornada para salvar o Sukeroku dos Asakuras, o Hyakimaru e o Dororo encontraram o Daigo e o seu exército. Lá, a fera horrível das paredes retorna, espalhando a destruição e morte entre os guerreiros. O Hyakimaru percebeu que as forças do Daigo eram as culpadas pela morte da Mio e estava prestes a partir em fúria. O Dororo, por outro lado, conseguiu acalmá-lo. Nesse momento, o Tahomaru interveio, explicando o acordo feito com os demônios em troca de paz da Terra. Ele diz ter tomado a decisão final de matar o Hyakimaru para garantir a prosperidade da região. Dito isso, ele puxou sua espada e avançou em direção ao Hyakimaru. E o Dororo ouviu as palavras do Sukeroku e correu para libertá-lo naquele exato momento. O monstro, de repente, se aproxima do Dororo, levando o Hyakimaru a ferir o Tahomaru no olho, e logo em seguida correndo para ajudar o Dororo a salvar o Sukeroku. O demônio derrotado foi então arrastado através da parede por Hyakimaru. E após um período estressante, a mãe do Hyakimaru, Anui, chega e pede desculpas por não ter conseguido salvá-lo. Logo em seguida, ela se esfaqueou, entregando seu sangue aos demônios para que o Hyakimaru não ficasse sozinho em seu sofrimento. Assim, uma presença misteriosa irrompe da parede, forçando-a a desmoronar. Como resultado, todos, incluindo Daigo e seu exército, se retiram do muro. E quando tudo se acalmou, o Sukeroku finalmente se encontrou com a sua mãe, que ainda estava viva depois de tudo que aconteceu. Já o Dororo não conseguia acreditar que a terra estava florescendo como resultado do sacrifício do Hyakimaru para os demônios. Mesmo assim, ele e o Hyakimaru continuam sua jornada.